Oi, turminha, boa tarde. Tudo bem com vocês? Ontem, nós tivemos a nossa aula de língua portuguesa, que demos início a mais um gênero textual. Nós falamos sobre contos, E dessa vez foi um conto de fada. Eu gostaria de agora, dar continuidade sobre esse texto que nós iniciamos ontem, ok? Então, olha só, eu preciso que vocês peguem o livro lá na página 108, Lá no finalzinho da página 108, vai ter lá um novo conteúdo que vai estar falando sobre, discurso direto, Nossa, o que é isso? Olha, eu falei para vocês, hein? Nós vamos ver novos conteúdos, nós estamos iniciando o segundo bimestre, tá bom? Então, nós estamos renovando, novos conteúdos aí, ok? E hoje nós vamos falar sobre o discurso direto, que nada mais é uma fala, Vamos supor, aqui no texto da Branca de Neve, que vocês leram ontem, tem uma parte que diz assim, o narrador está falando, Quem é o narrador? É a pessoa que está narrando a história, Ela está contando a história. E nessa história, desse conto que nós lemos ontem, o narrador, ele está contando a história. Aí tem um momento que ele fala assim, Então a rainha olhou para fora e fez um pedido. 2 pontos. Então, nesse momento, encerra a fala do narrador e inicia a fala da personagem, no caso, a rainha. Então, o que é o discurso direto? É quando o próprio personagem fala dentro da história, ok? Então, existe o discurso indireto, que a gente não vai estudar ele hoje. A gente vai primeiro entender o que é o discurso direto, ok? Como eu havia falado agorinha para vocês, na parte em que o narrador está falando, eu vou lá dar início lá, aqui no final, que diz assim: Então a rainha olhou para fora e fez um pedido. Quem é que está falando isso? É o narrador. Como é que eu percebo isso? Porque na fala do narrador não existe travessão, porque o travessão, lembra quando a gente estudou os sinais de pontuação? O travessão ele é falado no início das falas dos personagens, Então, olha só, sempre que o narrador estiver falando, o início da fala dele não vai ter travessão, e sim no início das falas das personagens, ok? Então, se você voltar lá no texto da Branca de Neve, lá no primeiro parágrafo, quando está na penúltima linha, que diz assim: Então a rainha olhou para fora e fez um pedido. Se você observar que no final da frase tem 2 pontos, significa o quê? Que o personagem, vai falar. E quando a personagem vai falar, obrigatoriamente eu tenho que usar o travessão, Muitas vezes também a gente pode usar aspas, Mas aí vamos aprender primeiro usando o travessão, tá? A aspas, ela vai funcionar da mesma forma, mas como o texto aqui, ele não trouxe aspas e sim travessão, então nós vamos falar de travessão, ok? Então, o discurso direto é o quê? É quando a própria personagem fala, Então, é a própria fala direta da personagem, ok? Então, existe o narrador e existem os personagens da história, não é isso? Ok? Então, o narrador, até o momento de sua fala, quando ele termina ali colocando 2 pontos, significa que ele vai dar fala para os personagens. E quando ele faz isso, ele sinaliza através de quê? De um sinal de travessão. Vocês lembram o sinal de travessão? É esse aqui, travessão, não é? Então, aqui o sinal de travessão, ele indica o quê? Que a personagem vai falar. E se eu não coloco o travessão?
aí eu posso confundir o leitor. Por quê? Porque essa fala pode se confundir com a fala do narrador. Porque o narrador precisa de travessão para indicar que é a fala dele? Não. Quem que precisa do travessão? As personagens. Então, se eu deixo de colocar o travessão na fala, né, no início da fala do personagem, eu vou dificultar o entendimento da pessoa que está lendo a história, ok? Então, discurso direto é isso. É quando eu sinalizo o próprio personagem falando e não através do narrador. O narrador encerra a sua fala e dá a vez para a personagem. E nesse momento que a personagem começa a falar, esse é o chamado discurso direto, ok? Então vamos lá. Na nossa atividade tem assim, ó. Olha só. Releia a conversa do espelho com a rainha. Aí tem: tanto assim que um dia a rainha ouviu do espelho uma resposta que não esperava. Quem é que está falando isso? Você já vai entender que é o narrador. Por quê? Porque no início da fala do narrador não tem travessão. Aí no final da fala do narrador, aí tem o quê? Os 2 pontos. O que é o 2 pontos? Ele vai me ajudar a entender que a próxima fala será a fala do personagem, né? Então, olha só, vou ler novamente. Tanto assim que um dia a rainha ouviu do espelho uma resposta que não esperava. 2 pontos, né? Aí vem o que depois dos 2 pontos? Ó, uma travessão, né? Um travessão. Aí diz assim: sim, existe outra muito mais bonita que você. Quem é que está falando nesse momento? É o espelho, né? Então, esse é o discurso direto, ou seja, a fala do personagem diretamente, sem a interferência da fala do narrador. Aí depois, e quem é essa atrevida? Né? É a outra personagem, no caso, a Madassa, né? Aí ele fala, aí perguntou ela, Branca de Neve, certo? Então, é isso que nós temos que entender sobre esse discurso direto. Aí na letra A fala assim: circule o sinal que indica o que a personagem vai falar, né? Ó, circule o sinal que indica que a personagem vai falar. Você vai lá no texto e vai circular a pontuação que está indicando que vai vir a fala de uma personagem, tá? E na letra B, que sinal indica a fala da personagem? Olha, presta atenção. Tem um sinal que indica que ela vai começar a falar e tem um sinal que está indicando o início de sua fala. Então, tem 2 tempos aí, ó. O momento em que vai começar a falar e o momento que inicia a fala. Então, para isso, existem 2 pontuações específicas para indicar isso na frase, tá? Depois, letra C. De quem é a primeira fala? Né? Quem é que está falando primeiro? Aí você vai ver, tá? Quem é o personagem que está falando primeiro. Como é que você sabe disso? Voltando aqui no texto e lendo, percebendo quem é o personagem que está falando. Se você ficar tentando adivinhar, procurando, você vai perder muito tempo com isso. O que você precisa acostumar, criar o hábito de voltar ao texto e encontrar a resposta ali, tá? E a segunda, de quem é a segunda fala, né? Você descobriu quem é a primeira personagem que está falando e depois você vai descobrir quem é a segunda personagem que está falando, ok? Segunda, veja como esse tipo de discurso se apresenta na piada a seguir. Aí eu vou ler para vocês esse texto, ó. Um carteiro chegou à casa de Dona Filó para deixar uma carta e viu uma placa com os dizeres: cuidado com o papagaio. Só pode ser gozação. Quem vai ter medo de um papagaio? O carteiro pensou. Então, o carteiro entrou no quintal para deixar a carta.
foi quando o papagaio gritou: pega Rex, pega Rex, né? Então, olha que papagaio fofoqueiro, né? Então, olha só. Lido o texto, nós vamos agora resolver o que está sendo pedido. Que frase determina o humor da piada? Né? Então, tem uma parte da história aqui, dessa piada, que é engraçada. Qual é essa parte? Né? Como que você identifica nessa piada, né, nesse textinho aqui, a fala que indica um humor, né, a parte mais engraçada? Aí você vai escrever aqui. Por quê? Por que você acha que essa é a parte mais engraçada? Você esperava que era isso, né? Quando você estava lendo, você imaginava o medo do papagaio, e aí no final da história é o papagaio que fala: pega Rex, pega Rex. Então, você esperava por isso, né? Por esse final aí? Então, é sua hora de escrever, tá? Letra B. Quais frases do texto estão escritas em discurso direto? Olha só, discurso direto é a fala do personagem, tá? Fala do personagem. Não o do narrador. O narrador não. Né? O narrador, ele inicia que é a piada, e aí você vê que dentro da piada existe um personagem. Então, nesses personagens, eles são as pessoas que são responsáveis pelo discurso direto, ok? Então, olha só. Deixar apenas a resposta para o mestre, sem linhas para o aluno. Então, você vai aqui escrever, tá? Quais são as falas que indicam ali discurso direto. Letra C. Que verbo introduz a fala do papagaio? Né? Qual é o momento em que o verbo é a ação, né? Que o papagaio inicia a fala dele, né? Então, prestem atenção aí. Que sinais de pontuação são usados antes das falas do personagem? Né? Isso aí você já sabe. Quais são, né? Qual é o sinal de pontuação que eu utilizo para indicar a fala de um personagem quando eu estou escrevendo ali um texto? Para que eu faço isso? Para facilitar o entendimento da pessoa que está lendo. Ela precisa saber, através das pontuações, né, o momento da fala de cada um. Quem é o narrador, quem é o personagem, ok? Então, quem é que vai me ajudar a esse entendimento, né? A indicar essas falas? São justamente os sinais de pontuação. Eles não estão aí à toa, eles não estão aí só para enfeitar um texto, não. Um sinal de pontuação, ele tem uma função fundamental para o entendimento de qualquer texto que você for ler, certo? Então, por isso que eu falo para vocês, ó, final da frase, coloca o ponto. Se é uma pergunta, coloca a interrogação. Se é uma admiração, você está exclamando ali, põe o sinal de exclamação. Terminou a frase, ponto final. Toda frase, ela tem que finalizar com um sinal de pontuação. Seja uma pergunta, seja uma exclamação, seja uma frase afirmativa ou negativa, ela é necessário você sempre terminar com uma pontuação, ok? Então, aqui você vai saber também qual é o sinal de pontuação utilizado para indicar o início da fala dos personagens de uma história, tá joia? Então, a nossa atividade, ela termina aqui. Eu espero que dessa forma vocês consigam fazer, né? Se precisar de ajuda de um adulto, você solicita. Precisar de uma ajuda minha, você pode perguntar, tá bom? O que não pode é deixar de fazer, gente. Vocês não podem mesmo achar que vocês estão de férias. Eu já falei isso várias vezes, mas tem aluno que ainda não entendeu, né? Tá levando as atividades incompletas, não está realizando as atividades, e isso tem me deixado preocupada, tá? Então, fiquem aí, eu volto daqui a pouco para a gente continuar nossas atividades do dia, tá bom? Até mais!